galerinha, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre a separação das misturas. Na aula passada a gente viu as substâncias puras, as misturas e tudo mais, como é que elas se formavam, misturas de uma fase, duas fases, mistura homogênea, heterogênea. Só que, se eu misturei e agora eu quero separar, como é que eu faço? É o que a gente vai ver agora. A gente vai ver os tipos de separação dessas misturas, beleza? Vamos embora então. Olha só, existem dois tipos básicos, tá? Os métodos de separação das misturas heterogêneas e das misturas homogêneas. Então a gente vai começar pelas misturas heterogêneas, as misturas de sólidos. O primeiro método que a gente vai ver é a catação. Bom, a imagem ela é quase que autoexplicativa, né? A catação ela consiste no que o nome está dizendo mesmo, em catar. Então, eu vou catar aquilo exatamente que eu quero. No caso aqui do exemplo, nós temos aqui uma pessoa catando o feijão, separando, retirando as impurezas. Ó, esse feijãozinho aqui, vamos fazer de conta, esse feijãozinho tá feinho aqui, eu não quero ele, eu vou tirar. Então, quando a gente está escolhendo o feijão, a gente está fazendo o processo de separação de misturas de sólidos, né? Uma separação heterogênea, tá? Por quê? Ali eu só tenho grãos de feijão, e se eu tiver uma pedrinha ou um grão defeituoso, alguma coisa eu vou estar separando. Então, eu vou estar separando na catação, catando mesmo. Esse é bem simples, bem fácil de entender, né? Então, vamos para o próximo. A tamização ou peneiramento consiste em passar aquele sólido por uma peneira para retirar os sólidos de tamanhos diferentes. Então aqui nós temos peneirando uma farinha para preparar um bolo. E aqui o método muito utilizado em obras, o pessoal para fazer areia fina, ele peneira a areia grossa, retirando as pedrinhas maiores lá, para deixar a areia bem fininha para fazer o reboco. Quando a gente vai limpar também a caixinha de areia de gato, quem tem gato sabe o que eu tô falando, né? Tu vai lá, pega aquela pazinha aqui, que nem tem aqui, ó, essa pazinha furada aqui, e vai lá, peneira a areia para ficar só o cocô e a areiazinha limpa e ir embora. Isso também é um tipo de peneiramento ou tamização. Então, isso também é um método de separação dessas misturas, ok? Então, as fezes do gato estão misturando na areia, mas eu quero só a areia, não quero o cocôzinho do gato. Então, eu vou peneirar aquela areia para separar. Tranquilo? Vamos para o próximo. Atração magnética. Esse aqui é muito utilizado em lixões, entulhos, tá? ou depósitos de recicláveis. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó, o eletroímã está aqui ligadinho e ele vai pegar só os metais que são magnéticos, tá? Ferro, níquel, tá? Os metais que são atraídos pelo magnetismo. Outros metais, como por exemplo alumínio. Alumínio não é magnético, então ele vai ficar preso nesse local aqui. Então os alumínios vão ficar, os metais magnéticos vão sair. Então esse é um tipo de separação também pelo magnetismo. Então os magnéticos vão embora, os que não são magnéticos ficam. Ok? Tranquilo, né? Bem fácil. E agora a gente vai ver os sólidos não dissolvidos em líquidos. Eu atrapalhei aqui. Então a gente vai ver, por exemplo, eu coloquei no exemplo aqui, tá, ó, um monte de feijãozinho dentro de um copo d'água. Eu quero tirar aqueles feijão dentro do copo d'água. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar. Passo por o filtrinho, a água passa, o feijão fica preso. Retirei os sólidos que não estão dissolvidos no líquido. Agora, por exemplo, se eu pegar essa água aqui, botar açúcar e passar pelo filtro, o que vai acontecer? Vai passar a água e o açúcar pelo filtro. Por quê? Porque o açúcar está dissolvido no líquido. Então, esse método não vai funcionar. Esse método não vai adiantar. Então, a filtração, ela funciona para sólidos que não se dissolvem no líquido. Um método muito utilizado, inclusive é considerado um dos melhores métodos que tem para tratamento de água, é o filtro de barro aqui, no que a gente tem uma vela. Essa vela no seu interior tem um carvão ativado, tá? Essa vela é fechadinha, isso aqui está em corte para a gente poder chegar. Então a gente enche essa parte de cima aqui de líquido. Desculpa. Enche essa parte de cima aqui de líquido. Esse líquido vai passar pela vela porque é o único local, ó. Passa pela vela, ela é toda porosa, passa pelos poros da vela, pelo carvão e começa a pingar aqui embaixo até encher a parte de baixo, tá? Então ele fica aqui, vai retirar todas as impurezas vão ficar presas na vela e tu vai tomar uma água limpa, uma água
filtrada. Então, todos os sólidos que não estavam dissolvidos naquela água vão ser retidos pela vela e pelo carvão mineral, tá? Então, o filtro de barro é um dos melhores métodos de filtração para tratamento da água. Tranquilo? Não quer dizer que nós não temos que ferver a água também. Se tu pegou a água de uma fonte duvidosa, é melhor tu ferver e filtrar. Aí sim, tu vai ter uma água bem purinha, boa para o consumo. A decantação. Decantação é o que? Eu peguei aqui, ó, essa amostra de água. Essa amostra de água, no caso aqui de uma extração de tratamento de esgoto. Tá? Então, tu foi lá, deu descarga, o conteúdo do teu vaso foi embora para a extração de tratamento de esgoto, tá? A água chega aqui, ó, cheia de impurezas. Então tá aqui. Só que ela vai ficar parada lá num tanque que é chamado de tanque de decantação, para separar a parte líquida da parte sólida. Então o que eu faço? Ela vai ficar parada mesmo, sem movimento nenhum. Para quê? Para que, por gravidade, toda a parte sólida, pelo peso, né, tá sólido, vai começar a decantar, ou seja, vai começar a ir para o fundo e se depositar no fundo, tá? Então, olha a diferença, tá praticamente cheio, parece estar cheio de lodo aqui, né? Mas na realidade eu só tenho isso. O resto tudo é água que foi que tá aqui, né? Embora precise de tratamento, a água não tá com esse lodo todo misturado, eu só tenho isso de lodo. Então já fica mais fácil de separar essas duas substâncias. Tranquilo? Isso a gente pode observar também na praia, sabe? A gente vai na praia ali, ou vai no rio, mexe, levanta a areia do fundo, e aí daqui a pouco a gente espera um pouquinho, a areia cai e a gente consegue enxergar de novo, tá? Então esse processo em que o sólido cai, a gente chama de decantação. Vamos pro próximo? E a dissolução fracionada, olha só que legal. Vamos imaginar aqui no exemplo tá óleo e sal, mas vamos imaginar que eu te dei aqui, ó, areia e sal. Areia com bastante sal. Como é que tu vai retirar o sal dessa areia? Né? Não dá para tu ficar lá no processo de catação, né? Não tem como tu catar pedrinha ou pedrinha de sal. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar, no caso aqui do nosso óleo e sal, o óleo tá cheinho de sal. Eu quero tirar o sal desse óleo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar água e vou agitar. Agitar. Para quê? Para eu dissolver esse sal na água. Só que como o óleo, ou no caso do exemplo anterior, o da areia, né? Agito, dissolvo o sal que está na areia na água. Como o óleo não se mistura com a água, né? Não é miscível em água, a água vai ficar com sal e o óleo vai ficar limpinho. Na areia também, a água vai ficar com sal e a areia vai ficar sem o sal. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma dissolução fracionada. Por quê? Porque temos frações de elementos, tá? Então, eu consigo separar os componentes simplesmente adicionando água nesse caso aqui. Beleza? Para o próximo. Mistura de líquidos immiscíveis. O que é um líquido immiscível? É um líquido que não se mistura com outro. A gente já tinha visto isso na aula anterior, lá das misturas com várias fases. Então, olha só, é bem fácil. Nessa vidraria aqui, ó, é só eu ligar minha válvulazinha, toda a água que está na parte de baixo ela vai descer e o óleo vai ficar. Quando chegar no óleo, eu fecho aqui e separei a água do óleo. Ah, então eu preciso ter essa vidraria, que eu nem sei o nome desse vidro aqui, só para dizer para vocês. Eu preciso ter isso? Não, olha aqui, ó. Com uma garrafinha PET eu também consigo. Faço um furinho bem aqui embaixo, toda a água vai sair e o óleo vai ficar ali livre de água. Então eu estou fazendo uma separação desses líquidos que não são miscíveis. Tranquilo? Fácil também, né? Agora, o método de separação de misturas homogêneas. O sal e a água, quando eu misturo, eu não consigo identificar onde está o sal, onde está a água. Por quê? Porque o sal se dissolve na água. Então, eu só sei que a água ali, só sei que está salgada se eu tomar. Olhando, eu não consigo ver. Então, como é que eu separo o sal da água? Simples, através da evaporação. Então, isso aqui, ó, é uma salina. Olha a quantidade de água que tem aqui, água do mar, água salgada. Eles prendem a água nesses tanques e aí deixam ali. O sol faz a água evaporar,
Como a água evapora e o sal não, o sal fica preso. Depois a galera vai raspando lá, que nem tem aqui, ó, com pás, e vão ter o salzinho para poder comercializar pra gente encontrar, ir lá no supermercado e comprar ele, tá? Então, como é que eu separo o sal da água? Através da evaporação. Eu perco toda a água, mas o sal continua ali, ok? E destilação simples. Olha só, eu tenho a água e eu tenho sal, mas eu não quero perder a água. Então o que eu faço? Eu faço um processo de destilação. Eu vou pegar minha aguinha aqui, vou botar num tubinho, tá? Minha água com sal tá aqui e vou aquecer. A água vai evaporar. Quando ela evapora, eu canalizo essa água por um condensador. Essa substância aqui eu tenho entrada de água desse lado e saída disso. Por quê? Porque eu vou ter sempre água fria passando no meu condensador. E eu vou estar transformando vapor de água em líquido de novo. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma água aqui que eu tirei. Aqui vai ficar preso o sal. E a água vai vir para esse outro frasco, por Erlenmeyer aqui. Vai vir para o outro frasco. Então, eu vou ter uma separação da água e do sal. E eu ainda vou ter o aproveitamento da água aqui. Para fazer, quando a galera faz bebida alcoólica, faz destilados, vodka, cachaça, whisky, o processo é mais ou menos esse, tá? É mais ou menos esse o processo que a gente faz. Então, tu pega o melado lá de cana, destila ele, fermenta ele, né, para o açúcar poder virar álcool, e depois faz o processo de destilação como esse. Vai evaporar a água e o álcool e vai virar aqui a cachaçinha para tu poder comercializar. É um processo semelhante a esse aqui. E tem um outro processo um pouquinho mais complicado, que é a destilação fracionada, que é o maior exemplo dessa destilação fracionada é a destilação do petróleo. Por que fracionada? Porque de um único derivado, de um único produto, desculpa, eu consigo tirar vários derivados. Eu consigo tirar várias substâncias diferentes. Graças a quê? Graças à temperatura de cada uma dessas substâncias. Cada substância química, ela evapora em uma temperatura diferente. Se eu tenho por exemplo, petróleo aqui, né? Petróleo bruto, fui lá no fundo do oceano, lá no pré-sal, peguei o petróleo e agora eu quero transformar em gasolina, quero transformar em gás de cozinha, quero transformar em querosene. Isso tudo é possível porque cada um desses componentes tem uma temperatura de evaporação diferente. Por exemplo, o butano e o propano, que são os gases usados na cozinha, né? Eles evaporam a 20 graus. Então eu peguei o petróleo, comecei a aquecer. Quando a mistura chegou a 20 graus, a primeira coisa a evaporar vai ser o butano. Então aqui, ó, ele vai evaporar. Então ele vai ficar na parte mais alta do meu destilador aqui, tá? Ah, tá. Então 20 graus, evapora o butano. E aí eu vou continuar aquecendo. Continuo mantendo calor lá. O petróleo está aqui dentro, eu estou mantendo calor, metendo calor no petróleo, tá? Então o que vai acontecer? Quando atingir 150 graus, a segunda coisa a evaporar, a gasolina. A gasolina evaporou e eu vou coletar ela. Então, vai pegando vapor de gasolina, eu vou passar por isso aqui, ele vai sofrer um resfriamento depois e eu vou ter a gasolina saindo por essa boca. Então aqui, butano e propano e aqui, gasolina. Chegou a 200 graus, eu tenho querosene. Então, ó, dessa mistura eu já tirei 3, mas olha o que eu consigo. Eu tiro querosene, eu tiro diesel, eu tiro óleo combustível e acima de 400 graus eu tenho aqui, ó, lubrificante, asfalto, parafina, tudo isso eu consigo separar do petróleo graças à destilação fracionada. Eu separo todos os subprodutos que formam o petróleo graças à diferença de temperatura. Conforme ele vai evaporando, quem evapora primeiro vai saindo primeiro, vai sendo coletado primeiro e assim eu consigo separar todos. Tranquilo? Então, pessoal, hoje é só isso. Espero que tenham entendido. Um beijão para vocês. Até a próxima.